Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E como é bom um dia após a vitória do Vasco da Gama ontem para mais de 63 mil pessoas no Maracanã. O Vasco venceu a equipe do Cruzeiro e diminuiu uma distância que antes era de 7 para apenas 4 pontinhos do líder da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco que vem inclusive de 2 vitórias consecutivas, tá vivendo um grande momento na competição, é o único invicto entre os 40 clubes da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. É algo válido a se falar, que demonstra a solidez defensiva que hoje tem no elenco cruzmaltino, e tudo isso empolga, tudo isso anima. Porém, mesmo ontem com o Emílio Faro na beirada de campo dando certo, e também contra o Náutico na última terça dando certo em Pernambuco, 2 partidas, 2 vitórias, o Vasco já tem o seu novo treinador. Maurício Souza, ex-auxiliar do Flamengo, estará chegando ao Vasco da Gama. Muito provavelmente, caso ainda não tenha acontecido, o anúncio oficial deve ser realizado nas próximas horas, e amanhã o treinador estará na beirada de campo comandando o primeiro treino, no CT Moacir Barbosa. A gente vai trazer todos os detalhes de quem é esse treinador, que já trabalhou com muitos membros do atual departamento de futebol do Vasco da Gama, qual é a minha opinião sobre esse assunto e, é claro, esclarecer toda esta situação que hoje preocupa sim o torcedor vascaíno. Mas antes, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você está, no Acorda Vascão, o primeiro vídeo do dia, todo dia às 7 horas da manhã estamos aqui. E é claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe aqui embaixo também o seu like e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece no Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A gente também quer falar sobre a coletiva do Emílio Faro, o treinador interino, que foi muito bem na terça contra a equipe do Náutico, que foi muito bem também ontem contra o Cruzeiro. Mas antes eu quero falar sobre o Maurício Souza, porque é importante também ser pontuado, é o assunto principal desta segunda-feira. Inclusive a gente está gravando esse vídeo na madrugada de segunda, para deixar vocês muito bem informados de tudo que está acontecendo já com as últimas notícias dentro do nosso clube. Ontem, só para esclarecer, diante de 63 mil pessoas, o Vasco venceu no Maracanã e venceu bem. Para quem viu o jogo na televisão ou no estádio, viu que de fato o Vasco é um time bom, é um time sólido defensivamente. O Vasco não sofreu, acredito, contra o Cruzeiro, teve uma finalização mais perigosa ali no término do segundo tempo, mas o Vasco não sofreu. O Cruzeiro tinha na maioria do tempo a posse da bola, mas os maiores perigos que o Cruzeiro conseguia levar o gol do Vasco eram em bolas longas, eram em contra-ataques, era quando o Vasco se armava para atacar e acabava o Cruzeiro conseguindo pegar a defesa do Vasco mais espaçado. Fora isso, quando o Cruzeiro tinha a posse da bola e ia, linha a linha, continuar sua jogada, o Vasco não passava perigo. O Vasco jogo a jogo demonstra que é um time sólido defensivamente. Isso é sim o trabalho do Zé Ricardo. O Zé Ricardo deixou o cargo de treinador do Vasco da Gama para ir ao Japão com um time muito sólido defensivamente. Isso deve ser falado. Até por isso hoje o Vasco é o único invicto da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas algo interessante que acabou acontecendo após a saída do Zé Ricardo foi uma construção ofensiva muito forte na equipe do Vasco, um setor ofensivo que cria. Isso não tinha quando o Zé Ricardo estava no comando do elenco. Na terça-feira contra o Náutico isso ficou visível. O Vasco era um time que criava, o Vasco era um time que chegava ao gol do Náutico, ali a pequena área do adversário, numa facilidade jamais vista quando o Zé Ricardo era o treinador. E ontem, mais uma vez no Maracanã, isso ficou claro. O Vasco era um time que criava, o Vasco era um time que sabia criar. O Vasco saiu, no caso, o primeiro gol e o único do Getúlio, numa jogada de criação, numa jogada em que o Peck enfiou uma bola pro Nenê na ponta, o Nenê olhou pra área e viu o Getúlio passando. Isso é treino, isso é jogada ensaiada, isso é criação, isso era algo que o Vasco do Zé Ricardo não tinha. Sinceramente, se vocês pegam aí as partidas do Zé Ricardo no comando Vasco, os gols não saíam com jogada criada. O gol saía ou num chutaço do Figueiredo contra o Bahia, ou num gol de escanteio contra a Tombense lá em Muriaé. Era desse jeito, e hoje não. Hoje o Vasco cria. Hoje o Vasco é um time com setor ofensivo muito mais de construção do que era quando tinha o técnico Zé Ricardo na beirada de campo. E acredito sim que isso tem o dedo do Emílio Faro. O Emílio Faro, em menos de 2 semanas, no comando da equipe, sendo um treinador interino, deu a sua cara pro elenco cruzmaltino. Isso é importante de ser falado. Muitos torcedores, inclusive, queriam a permanência do Emílio Faro, mas isso não irá acontecer. Por quê?
Porque ontem tivemos a confirmação que o novo, aliás, técnico do Vasco da Gama será o Maurício Souza. Essa era uma informação que a gente já teve no sábado, né? Inclusive no sábado, quando essa informação foi vazada, o próprio torcedor vascaíno, através do Twitter, colocou aquela hashtag Maurício Souza nunca, né? Uma grande confiança em cima do treinador, mas está fechado. Dentre 10 nomes analisados, Maurício Souza, é claro, era um desses 10 e foi o grande escolhido. Dentre nomes como Humberto Luzer, Anderson Moreira, Portugueses, Eduardo Barroca, o nome preferido do Vasco da Gama e do departamento de futebol do clube era o Maurício Souza. Muitas pessoas vão perguntar, e a 777 não se intrometeu no assunto? Até se intrometeu. O nome que a 777 queria para o Vasco era o nome do André Jardine, campeão olímpico no ano passado, lá em Tóquio, ganhou a medalha de ouro. Esse era o nome ideal para a empresa norte-americana, por ser um técnico de seleção olímpica, ou seja, um técnico que sabe trabalhar com juventude, o que a empresa norte-americana gostaria muito de fazer já nesse começo dentro do clube, né? Trazer um técnico que conheça, que saiba trabalhar com jovens, que saibam trabalhar com atletas entre 23 e 25 anos. Porém, o André Jardine hoje está no São Luís, clube mexicano. Para tirar o André Jardine lá, seria necessário pagar em torno de 5 milhões de reais. A empresa norte-americana não quer dar esse valor. E diante disso, já que ela não quer dar o dinheiro, e já que o Vasco não gostaria muito, né, de trazer o André Jardine, teria o Maurício Souza como nome ideal, a empresa norte-americana preferiu abrir as mãos, já no caso, deixar a decisão nas mãos do Vasco, e o Vasco decidiu a chegada do Maurício Souza. Para quem não sabe quem é ele, dá uma contextualizada, né? Um treinador aí de 48 anos, pela base do Flamengo conquistou títulos como a Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Brasileiro Sub-20, aliás, e é claro, vários outros títulos também. É um treinador muito bom nas categorias de base, isso é algo que deve ser sim falado. É um treinador de excelência na base, um dos melhores hoje do futebol brasileiro. Se tratando de Sub-20, é o Maurício Souza. Porém, o grande problema é que ele nunca trabalhou na equipe profissional. Ele já foi técnico interino, da mesma maneira que o Emílio Faro estava sendo aí, né, no Vasco da Gama nessas últimas 2 partidas. Ele, no ano de 2021, foi interino durante 15 jogos pelo Flamengo profissional. Atuou em 15 jogos, venceu 10. Nesse ano, tentou ali no Atlético Paranaense ser o auxiliar do Fábio Carille. Não deu certo, foram poucas partidas e quase nenhuma vitória. Isso fez com que o Fábio Carille fosse demitido e, com isso, Maurício Souza também ao lado dele. Desde lá ele está livre no mercado e a informação que a gente tem é que chegará para treinar o Vasco da Gama. Ele está no Flamengo, só para vocês entenderem, desde 2016. Foi demitido em 2021, ou seja, são 5 anos de Flamengo. Além do Flamengo, também trabalhou no Botafogo, nas categorias de base e teve sucesso por lá. Era o nome preferido do departamento de futebol. Antes que vocês se perguntem, a gente vai explicar por conhecer o atual departamento de futebol do Vasco. Com o Carlos Brasil, em 2015, trabalhou no Botafogo. O Carlos Brasil como gerente da base do Botafogo e Maurício Souza como técnico do Sub-20. Com o Eduardo Húngaro, ele também trabalhou no Botafogo. Enquanto o Húngaro era técnico do Sub-20 em 2014, o Maurício Souza era técnico do Sub-17. Os dois juntos trabalharam e fizeram um trabalho ali no Botafogo, já se conhecendo. Ou seja, o Maurício Souza já trabalhou com o Eduardo Húngaro, coordenador técnico do atual Vasco da Gama, e também com Maurício Souza, e também com Carlos Brasil, né, atual gerente de futebol do Vasco da Gama. Além desses dois profissionais, também trabalhou com Daniel Félix, membro da comissão permanente do Vasco da Gama. Daniel Félix trabalhou no Flamengo no ano de 2019 como preparador físico, mesmo período em que o Maurício Souza era membro da comissão permanente lá, e inclusive também treinador do Sub-20, ou seja, conhece o atual Daniel Félix, preparador físico da comissão permanente, o que tudo indica que seja um facilitador. Além do Daniel Félix, também conhece o Emílio Faro, atual treinador que está na beirada de campo. No Emílio Faro, que teve no Botafogo entre os anos de 2011 e 2013 e depois retornou no ano de 2015 e ficou até 2017. Em todos, aliás, nesse primeiro período, né, na sua primeira passagem do Emílio Faro pelo Botafogo, também trabalhou com Maurício Souza. Ou seja, Maurício Souza é um nome que já trabalhou com muitos profissionais do atual departamento e comissão permanente do Vasco. Hoje o Vasco traz um treinador para manter um trabalho praticamente já realizado pelo técnico Zé Ricardo e não trazer um treinador que mude a forma do Vasco jogar, que possa causar um problema dentro desse elenco. Então, por isso que foi visto o nome do Maurício Souza como nome ideal, pois é um treinador que conhece vários profissionais do departamento de futebol,
é um treinador que não tem um trabalho tão consolidado na sua carreira, está disposto a aceitar qualquer coisa, e é um treinador que não vai mudar o clima no CT Moacir Barbosa, e muito provavelmente vai ouvir o Emílio Faro, vai ouvir o Daniel Félix e vai querer seguir com os trabalhos do Zé Ricardo. Diante disso, a informação que a gente tem também é que, devido ao seu grande trabalho já na base do Flamengo, a grande possibilidade, caso a 777 chegue em julho e não queira a permanência do Maurício Souza, no final do ano, tempo inclusive de contrato que ele irá assinar com o Vasco da Gama, ele pode não sair, ele é claro, sair do cargo de treinador profissional, mas descer, ficar fazendo parte da comissão interina, da comissão ali permanente do Vasco da Gama ao lado do Emílio Faro. Ou seja, caso ele faça um bom trabalho, mas mesmo assim a empresa norte-americana não queira a sua permanência, ele fica e vai para a comissão permanente do Gigante da Colina, um trabalho a longo prazo para um treinador que de fato tem aí as suas qualidades, é um treinador que nunca trabalhou no profissional, por isso é dúvida, mas o que importa hoje, acredito muito para essa diretoria, para o departamento de futebol, é manter o clima que está no CT Moacir Barbosa. E para eles o nome ideal é o nome do Maurício Souza. Basta apenas assinar. Assinou, será anunciado pelo Vasco da Gama, já está completamente tudo apalavrado. Inclusive a informação que a gente tem, como a gente já trouxe para vocês lá no início do vídeo, deve ser anunciado ainda hoje, ou pela manhã ou pela tarde, e amanhã já estará no CT Moacir Barbosa, na reapresentação do elenco, porque após a vitória contra o Cruzeiro, o elenco hoje recebeu folga e amanhã nesse retorno já estarão aí sendo comandados pelo técnico Maurício Souza. Você acha que será um bom treinador? Deixe a sua opinião aí nos comentários. É um técnico que não tem experiência ainda no profissional de nenhum clube, mas é um treinador que com certeza vem para manter o clima hoje que se encontra no CT Moacir Barbosa. E ontem, na coletiva, o Emílio Faro falou sobre isso. Atual técnico interino, que mesmo com a chegada desse novo treinador permanecerá dentro do clube na comissão permanente, falou sobre a chegada desse novo treinador e agora a sua nova função, aliás, a sua antiga função, porque ele volta a ser apenas um auxiliar técnico. Dê uma olhada aí nas palavras do Emílio Faro, falando sobre a vitória e falando sobre a chegada do novo treinador e sua função no Gigante da Colina. O sentimento vai de encontro ao que a gente conversou antes de vir aqui para o Maracanã. A gente tinha que usufruir desse público que já estava previsto, de uma situação de um jogo no Maracanã, com duas equipes tradicionais se enfrentando num ambiente que não pertence a elas. Então nós viemos para um jogo que era a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, com uma aparência total de uma final de campeonato eliminatório. E aí chegamos aqui e disputamos a partida como tal. Disputando e usando a máxima que é do futebol, decisão não se joga, se vence. E nós conseguimos sair daqui com a vitória. Vai encontrar uma plantação com um bom adubo, vai encontrar uma plantação muito bem arada, vai encontrar uma área pavimentada, como foi a palavra que foi utilizada lá em Recife. Não se trata do Emílio, se trata do Vasco. Isso que eu quero deixar bem claro. Hoje a gente vive um mundo com tantas pessoas querendo o topo e se degladiando pelo topo, e eu tenho muito orgulho do que eu venho fazendo há 35 anos no futebol. Ser a parte do suporte, e dar suporte a quem está no topo, e não ir todo mundo para o topo, porque o desmoronamento é claro. O meu trabalho dentro do clube é dar suporte, e é isso que eu venho desempenhando até agora, o suporte ao trabalho do clube. Então, como vocês viram aí, né, o Emílio Faro deixou bem claro, inclusive uma frase muito interessante que ele disse foi: eu tenho muito orgulho do que faço há 30 anos no futebol, dar suporte a quem está no topo. Então, inclusive, peço até desculpa, né, por ter falado apenas de auxiliar. Tem um trabalho muito importante dentro do Vasco, irá permanecer nesse grande trabalho que ele vem fazendo aí, sendo auxiliar da comissão permanente do Vasco. Acredito sim que esse sucesso obtido pelo Zé Ricardo durante esse início de ano tem muito pelo Emílio Faro. Deixa a sua opinião se você acha que o Maurício Souza é uma boa contratação, se você deixaria aí, né, o Emílio Faro, né, sendo o treinador do Vasco para o restante da competição. O certo é um novo treinador já irá chegar e o Vasco estará sendo comandado contra o Londrina no próximo sábado às 4 horas da tarde no Estádio do Café pelo Maurício Souza. Hoje ainda, por volta do meio-dia, retornaremos trazendo todas as informações que acontecerão dentro do Vasco, uma segunda que será bastante agitada, mas também de muita comemoração pelo torcedor vascaíno. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.